Amados, bom dia. Hoje é dia 20 de novembro do ano da graça de 2024. Na sequência do texto de Abacuque, capítulo 2, e que o irmão Edu nos trouxe a reflexão no domingo passado, o segundo aspecto que foi realçado e que precisamos mesmo de reescrever e relembrar no nosso coração acerca deste texto está no versículo 2. Depois de nós percebemos que através de Abacuque nós aprendemos a ter uma boa atitude de expectativa em relação àquilo que Deus nos diz, e isso fica bem simbolizado na determinação de Abacuque se dispor a estar vigilante na torre, para estar atento àquilo que Deus vai dizer. Aquilo que depois Deus começa a dizer começa logo por si só a ser realmente importante e uma lição para nós. E diz o versículo 2, o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas apressa-se para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Precisamos ter a atitude certa, e agora aprendemos, porque é o próprio Deus a falar através de Abacuque, que aquilo que ele vai dizer, aquilo que ele diz, tem que ser anunciado. E deixa aqui, de facto, esta imagem muito simbólica de escrever de forma a que aqueles que passam a correr possam entender. Isto dá-nos uma ideia muito clara sobre aquilo que hoje nós temos como publicidade exterior, dos outdoors, tão presentes na nossa vida. E já Deus usava essa imagem para nos ensinar que aquilo que Ele diz precisa de ser ouvido, recebido e anunciado. E porquê que é, de facto, tão importante isto? Porque é Deus a falar. Aquilo que Deus ia dizer era demasiadamente importante para não ser ouvido pelo seu povo. Iam acontecer coisas realmente muito importantes. O povo precisava de ouvir aquilo que Deus estava a dizer, coisa que não tinha acontecido e os tinha levado àquela situação de caos. E por isso, neste momento, Deus deixa muito presente esta exortação. Ouve e registra tudo aquilo que eu digo e anuncia e proclama tudo aquilo que eu estou a dizer, porque é muito importante para aqueles que estão à tua volta. Amados, que lição importante esta para a nossa vida. Abacuque está a questionar Deus sobre aquilo que ele está a dizer e sobre aquilo que ele vai fazer. E é interessante perceber que, mesmo na incompreensão daquilo que Deus está a dizer que vai acontecer, mesmo até em alguma rejeição, tudo o que Deus diz precisa ser ouvido, precisa de ser recebido. Porque não há nada mais importante para a nossa vida, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, diga aquilo que Deus disser, não há nada mais importante do que ouvir o que Deus diz. E por isso fica aqui esta exortação tão gráfica, literalmente gráfica, de que aquilo que Deus diz precisa de ser registado e precisa de ser partilhado, mesmo para aqueles que andam a correr e que andam distraídos e que eventualmente não andam a dar atenção ao facto, como naquela circunstância era um povo de Deus e estavam-se a esquecer dessa aliança com Deus no meio à sua correria de vida, aos seus desvios, algo tão real hoje nos nossos dias. Precisamos mesmo como igreja, e precisamos de interiorizar isso para nós como igreja. Precisamos de estar atentos àquilo que Deus está a dizer, àquilo que Deus vai fazer e àquilo que Deus está a anunciar que vai acontecer. Precisamos estar muito atentos. E essa responsabilidade é diretamente dada a Abacuque e por isso é diretamente dada a cada um de nós, que aquilo que ouvimos da parte do Senhor precisa de ser registado, precisa de ser partilhado, anunciado, mesmo para aqueles que andam a correr no meio desta situação de vida, de caos de vida e que andam distraídos. Eles precisam de ouvir aquilo que Deus está a dizer, porque aquilo que Deus está a dizer é a informação, a notícia mais importante da nossa vida. E a verdade, amados, é que hoje vivemos dias particularmente intensos no que diz respeito à comunicação. Somos a todo momento
abalroados de informação, mas não há informação mais importante do que aquela que Deus nos fala, do que aquela que Deus nos anuncia, aquela que também nós temos ouvido e que precisamos de anunciar e de partilhar àqueles que estão à nossa volta. Que esta exortação nos possa remeter a este compromisso, a esta compreensão do nosso papel enquanto filhos de Deus, enquanto homens e mulheres que amam a Deus, que são amados por Deus e que têm este relacionamento de intimidade com o Senhor. E que também na nossa experiência de comunhão de igreja o possamos viver e evidenciar e manifestar, que aqueles que passam por nós possam ouvir aquilo que Deus está a dizer. Um forte abraço, um dia muito abençoado para todos vós e certamente o Senhor nos dará a oportunidade de nos cruzarmos por aí. Até lá, um forte abraço e bênçãos do Pai.